Mas antes eu queria que você abrisse em Hebreus no capítulo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E depois você vai voltar um capítulo, a gente vai ler Hebreus capítulo 10, versículo 23. Esses vão ser os dois versículos que a gente vai ler. E depois nós vamos orar e seguir ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração é para mim, mas é para você também. Amém. Amém. Diz assim Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Agora volta um pouquinho, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Diz assim: retenhamos inabalável, outras versões diz firmemente ou diligentemente. A minha diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Outras versões diz: da nossa fé, porque fiel é aquele que prometeu. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Amém. bendizer o seu nome, fazer menção sim daquilo que o Senhor já moveu até agora, daquilo que o Senhor já fez até agora. Muito obrigado pela sua presença, que nós temos convicção nesse lugar, por causa do que a sua palavra diz, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria em nosso meio. Isso é uma posição de fé. Mas além disso, Pai, nós já experimentamos essa manifestação, a sua presença nos ministrando nos louvores, trazendo iluminação, ministrando coisas de formas pessoais sobre dízimo, sobre oferta, sobre a nossa vida como indivíduo, e nós te reconhecemos por isso. Nós somos tão gratos porque temos essa condição de liberdade, Pai, de nos reunir, de poder expor as nossas vidas à palavra, e nós queremos contar com a ajuda do seu Espírito que prescruta as profundezas do próprio Deus, que sabe, Pai, comunicar de forma personalizada aquilo que o Senhor deu para a coletividade. Então eu oro que o Senhor ministre o coração de cada indivíduo, que o Senhor traga, Pai, o espírito da palavra, não apenas a letra, não apenas a informação, mas o espírito que vai ministrar a quebra de cadeias, que vai ministrar a abertura dos olhos do entendimento, que vai trazer a porção de hoje, o pão que a sua palavra diz que cada dia o Senhor nos dá. Nós queremos o pão de hoje. Nós clamamos, Pai, por esse discernimento. A sua palavra como pão, a sua palavra como alimento. E nós queremos nos colocar debaixo, submetidos, Pai, à unção do seu Espírito, ao Espírito da sua palavra, para que aquilo que está no seu coração alcance a nossa vida. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Amém, amados? Então, a frase que veio no meu coração, que salientou no meu coração, e a mensagem central nossa, alinhando a atitude, alinhando a nossa atitude interior. Só para você entender, e você pode lembrar que os textos básicos que nós usamos aqui, ele fala sobre se aproximar de Deus com fé, e ele fala sobre reter firmemente a confissão da nossa fé, por ter a consciência de que aquele que prometeu é fiel. Diga: aquele que prometeu é fiel. A gente vive num ambiente onde promessa é uma coisa muito comum na boca de quem não cumpre. E talvez às vezes inconscientemente a gente transfira isso para Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é aquele que cumpre o que prometeu. Diz que Abraão recebeu o que Deus lhe prometeu porque ele estava plenamente convicto. Isso é o meu objetivo de fé. Amém? Meu objetivo de fé é onde eu quero chegar. Onde? Na plena convicção. Amém. Diga: eu quero chegar, na plena convicção, da fé. Amém? E falando de fé e falando de atitude, e Jesus, ele é o nosso exemplo, você vai ver que na maioria das vezes que Jesus ministrou algo aos seus discípulos, aos apóstolos, ali, aos 12, ou à multidão, a qualquer indivíduo, na maioria das vezes quando Jesus quis ministrar algo acerca de uma intervenção de fé, antes ele começou a tratar a função do medo. Você está comigo? Antes de manifestar qualquer coisa de fé, ele dizia: não temas. E quando Jesus, como um bom
mestre, como aquele que sabe a responsabilidade que tem sobre os seus liderados, estava vacinando, que eu gosto de usar essa expressão, vacinando os seus seguidores acerca das dificuldades que são inerentes ao mundo. Ele disse, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. Em Mateus 16, eu acho, 33, salvo engano, ele diz, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. E ele continua dizendo, no mundo tereis aflição. Fala daquilo que é inerente às dificuldades, às oposições, às resistências. Ele fecha essa fala dizendo, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então a nossa mensagem hoje é sobre algo que nós temos de Deus, o recurso como fonte para adquirir, mas que não vai se ativar sem a nossa posição. Sim. O que é que nós temos de Deus como fonte? A capacidade de manter o ânimo. Amém. Mas essa manutenção do ânimo, embora em Deus a gente busque o recurso, é uma atitude que a gente tem que tomar. Amém. Amém. Amém? Então por isso que a palavra é alinhando a atitude. Amém. Porque, amados, você não é menos crente do que ninguém, você não está endemoniado, nem está em pecado. Se um dia você amanhecer e olhar para as coisas que lhe cercam e o seu ânimo ser afetado. E a sua alma ser atingida. Por isso que quando Jesus está ensinando sobre fé, sobre remover montanhas, ele diz que qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Ele podia dizer não duvidar na mente. É verdade. Mas quando ele diz não duvidar no coração, ele está fazendo referência a quem nós somos essencialmente. Nós somos um ser espiritual. Amém. E nós somos um ser trino, né? Tripartido. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Isso. E, amados, nessa condição de espírito, alma e corpo, muitas vezes a gente está convicto por causa do espírito da palavra no nosso espírito, mas transita na nossa mente, está comigo? Sim. Transita na nossa mente dúvida. Transita na nossa mente as imagens daquilo que é natural, que a gente está exposto. Entra para fazer concorrência. Por que nós somos insistentes em nos expor à palavra? Porque não existe distinção. Aquilo a que a gente nos expõe entra, e não só entra, exerce influência sobre nós. É verdade. Por que as pessoas hoje elas estão em uma condição de mais fraqueza do que antes? Aí você vai dizer, é por causa da pandemia. Não, a pandemia é uma realidade. Nós temos procurado lidar com isso com toda a responsabilidade, mas a principal razão da fragilidade é o nível de exposição a um quadro que aparentemente vai caminhar para baixo. É verdade. Porque eu não sei quanto a vocês, eu ando no Uber ali e as pessoas estão dizendo, vai piorar. Isso aqui vai demorar ainda uns 8 anos. Olha só, amados. Tem gente que nem vai viver isso tudo. Imagina que estão alimentando, né? Agora eu pergunto, por que esse tipo de coisa sai da boca das pessoas? Porque o coração fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, amados, nós não podemos entrar numa bolha ou se encerrar num cofre para que as influências externas ou para que as informações externas, não vou nem te chamar de influência, nós não podemos nos trancar numa bolha para que as informações externas não cheguem até nós. Isso não existe. Vai chegar por uma via ou por outra. A sugestão da dificuldade, a sugestão do medo, a ameaça de morte através das informações. Quando você abre ali, o gráfico de morte diária subiu. O gráfico de emprego diminuiu. Fulano está assim, ciclano está assado. O pai do pastor morreu. Fulano, minha vizinha. E isso vai... a gente não está isento de ouvir essas coisas. Vai nos cercando, vai criar um cerco. E nós, como a Maricela bem disse com base bíblica, embora não sejamos desse mundo, nós estamos nele. E Jesus ele foi sábio quando ele estava fazendo a oração sacerdotal com os seus apóstolos. Ele disse, Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre
do mal. Porque às vezes a gente pensa que o que vai resolver é a gente não estar onde essas coisas estão. A gente pensa que às vezes o que vai resolver é eu não estar interagindo ou convivendo com esse monte de coisa. Mas se fosse assim, amados, Deus nos colocaria vítima, reféns das circunstâncias. Na verdade, o que precisa acontecer não é os problemas se zerarem no mundo, porque isso nunca vai acontecer. O que tem que acontecer é que a gente precisa decidir a que a gente vai se expor. Amém? Quanto tempo de exposição a gente vai dar àquilo, porque aquilo que a gente dá atenção é o que cresce. Aquilo que a gente dá atenção é o que cresce. E que bom, amados, que isso não é apenas um discurso motivacional, embora não exista nada errado em discursos motivacionais, mas que bom que isso é revelação bíblica. Amém. Vida, tu já falou outras vezes isso. A gente quer resolver a vida em 2 horas no domingo e passa o resto da semana ouvindo bobagem, falando bobagem, fazendo coisa ruim. A conta não fecha. Ela está comentando ali sobre outras coisas que eu já falei aqui, trazendo a ilustração. Na verdade, a própria Bíblia diz que ela é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, diz que claramente ela é alimento. Isso é uma frase que eu sempre uso, até as pessoas dizem, isso parece com o pastor Mário. O único alimento que o espírito humano reconhece é a palavra de Deus. Nosso corpo reconhece vários tipos de alimento, arroz, feijão, carne, proteínas, saladas, o que for, né? O nosso corpo reconhece como alimento. Mas o nosso espírito só reconhece como alimento a palavra de Deus. Então, se o que nós estamos botando para dentro, se o que nós estamos nos alimentando não é a palavra, não está alimentando o nosso espírito. Pode estar alimentando a nossa carne, pode estar alimentando o nosso medo, pode estar alimentando a nossa, de forma negativa, as nossas emoções. E nós reproduzimos, amados, aquilo que nos atinge. Entende que às vezes as pessoas têm argumentos, e eu não estou querendo mandar recado para ninguém, eu estou falando daquilo que é genérico. As pessoas têm argumentos do tipo, esse negócio de ir na igreja não precisa, esse negócio de... Amados, isso é o que faz a nossa vida funcionar na direção do propósito de Deus. Porque a nossa vida vai na direção daquilo que a gente está se expondo. Vou dizer de novo, a nossa vida vai na direção daquilo que a gente está se expondo. Desse jeito mesmo, amém. A nossa vida vai na direção das coisas que nós estamos nos expondo. É verdade. Amém? Então a mensagem é, o mundo inteiro não vai entrar em ordem, os problemas não vão desaparecer só porque eu e você queremos que ele desapareça. Deus não disse isso, Jesus não disse isso, Ele não criou um povo frágil que não tem capacidade de lidar com as adversidades, mas Ele vacinou dizendo, precisa manter a postura. Amém. Amém. Porque quando o meu e o seu ânimo é atingido, todas as outras coisas param de funcionar no nível que deveria. É verdade. Estão entendendo, amados? Sabe por que a gente tem andado de desânimo? Porque cada vez mais que a gente se expõe ao que é natural, Deus deixa de ser a nossa referência. Eu disse e vou continuar dizendo. Quando eu e você decidimos viver no ambiente da fé, a gente precisa saber que, embora a gente esteja interagindo no mundo, o viés da nossa vida, a espinha dorsal da nossa vida é a fé. Amém. Então tudo que funciona para outras pessoas, que chegam por outras vias, não vai chegar para nós. Não por aquelas vias. Na verdade, se alguém está vivendo bem, se alguém está tocando em coisas boas, eu digo, Deus tem muito mais para mim e para você. Ele revela isso na palavra. Amém. Mas as vias que funcionam para o ímpio não vai funcionar para nós. Não, é verdade. Então eu e você, literalmente, nós estamos hoje debaixo de um espírito de despertamento para a gente saber que eu queria dizer que amanhã vai estar tudo bem, mas não é assim que funciona. Nós estamos diante de um processo, Deus está forjando em nós a estrutura para continuar. Amém. Sabe o que é forjar? A linguagem forjar, ela vem da ferreiro, da profissão de ferreiro. Isso era muito comum no tempo bíblico, porque não se tinha indústria, e as pessoas pegavam o ferro e aqueciam no fogo, e eles iam forjando as suas armas. Tanto que tem texto bíblico que diz, façam das suas foices espadas, das suas enxadas lanças, enfim. E todo mundo sabe que é um processo que demora, que demanda esforço.
E é claro, amados, que se a gente pudesse simplesmente apertar um botão e escolher, nós escolheríamos que as coisas fossem muito leves e suaves. Mas por que Deus não trabalha por esse viés? Embora Ele nos dê de antemão a garantia de vitória, a garantia que nada que venha sobre nós a gente não vai suportar. Ele diz de antemão que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Ele diz de antemão que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Ele não diz, eu vou lhe blindar e você não vai passar por nada. Por quê? Porque isso não foge um caráter de continuidade. O que a Bíblia tem sido insistente com a gente é que a gente consiga focar, entender a revelação bíblica de que as nossas respostas e a manifestação de Deus vai vir em função da gente estar atrelado, ligado, amém, considerando amém. Ele. Amém. 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 Isaías diz assim, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Não diz se. Pastor, essa mensagem é estranha. Parece que o senhor está dizendo. Eu não preciso, mas profetizar que dificuldades vão vir. Porque o próprio Jesus disse que você está no mundo. Isso é inerente ao mundo. E o texto podia dizer assim, ó. Quando tiver muitas águas, eu vou impedir que as águas venham. Quando tiver muito fogo, eu vou impedir que o fogo venha. Você vê que Deus não diz isso? Mas Ele diz, quando passares pelas águas, elas não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, Ele não vai te destruir, não vai te consumir. Então o que Ele está dizendo é, nem sempre eu vou lhe livrar de tudo, mas eu vou lhe livrar em tudo. Amém. Amém. E isso é para ministrar a mim e a você o que a gente precisa na segunda, na terça, na quarta, quando acontecem as coisas que a gente não está esperando. O quê? Uma postura, uma atitude nele. Amém. Isso mesmo. Então, se eu lhe mostrar aqui quantas experiências de pessoas na Bíblia já viveram quadros que se eu e você viver mais 50 anos, a gente não vai viver as dificuldades que eles viveram. Quadros de... Vamos falar de um sujeito que sofreu pouco. Jó. Pastor, a sua mensagem hoje é sobre sofrimento. Não, a minha mensagem é sobre atitude. Amém. É sobre alinhar a postura que vai atrair a manifestação de Deus. Amém. Amém. Mas Jó, a Bíblia diz que na época dele ele era o cara que preenchia os requisitos. Era um homem justo, bom, íntegro. A ponto do diabo chegar diante de Deus e dizer, é em vão que ele lhe serve? Ele tem tudo. Você pôs uma sebe ao redor dele. Quase não. O argumento do diabo era dizendo, a fidelidade dele é condicional. E às vezes as pessoas dizem, não entendo porque Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Aí alguém vai dizer, é porque Jó tinha medo, o mal que eu temia me sobreveio. Sim, essa era uma porta. Mas essa não foi a principal questão. O medo, amados, é uma coisa que eu e você precisamos resolver em Deus. Porque realmente o medo é uma porta aberta para doença, para falta, para... Tanto quando o diabo não consegue achar uma referência em nós, ele vai criar a porta do medo. Mas essa não foi a principal razão pela qual as coisas sobrevieram a Jó. A principal razão é porque ficaria o questionamento de que a fidelidade de Jó, na verdade, era produto apenas do cuidado que Deus tinha com ele. Que se Deus removesse aquilo de Jó, e isso é extensivo a nós, ou seja, por que fulano está em Deus? Porque Deus faz isso para ele, se não fizer, ele não está. E a prova é que Deus diz, pronto, você pode tocar em tudo que é dele, até no corpo dele, agora a vida dele você não vai tirar. E esse homem ele perdeu 10 filhos. Assim, num espaço rápido. Ele perdeu sua riqueza, sua dignidade. Mas ele não perdeu a referência de quem Deus é. Amém. Ele não perdeu a confiança em Deus. Isso. Ele demonstrou que a fé dele não era condicionada às coisas. E ele manteve uma atitude, amados, quando não só ele estava no maior nível de sofrimento, como tinha um monte de gente na volta dele alimentando aquilo. Até a mulher dele. Chegou para ele uma vez e disse, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse, você fala como uma louca. Você está comigo? Olha o que Jó falou depois que essas coisas todas aconteceram, né? Ele teve os momentos de melancolia,
eu nasci nu e vou voltar nu, o Senhor deu, o Senhor tirou, tem todas aquelas coisas. E no João, no capítulo 19, no versículo 25, ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Verdade, Glória a amém. Deus. E que por fim, olha, amados, a Bíblia diz que o próprio Jesus foi pela alegria que estava proposta que ele suportou a cruz. Então, às vezes o que está nos faltando é essa postura de fé, de saber que o que você está vendo hoje não é o que Deus prometeu, então vai mudar. Amém. Isso vai gerenciar ou vai promover a atitude que eu e você precisamos ter para continuar. Sim. Ele disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Todo o Amém. trabalho do Glória diabo, a Deus. amados, é Amém. tentar tornar eu e você o mais natural possível, porque se ele conseguir isso, a gente se desvincula da fonte. E não adianta, para a minha vida e para a sua vida, a fonte é Deus. Amém. Ele pode usar vários encanamentos. É verdade. Ele pode usar vários canais, o patrão, o pai, os maridos. Isso são canais apenas. Isso não é a fonte. A fonte é sempre Deus. Então, independente dos... Porque às vezes quando a gente falta, por exemplo, escassez, às vezes o que mais nos oprime na escassez é que nós olhamos para os canais e não vemos os canais. A gente olha: quem poderia me ajudar? Meu pai. Ah, não, meu pai não dá porque ele está na glória agora. Minha mãe não dá porque ela não pode também. Fulano, a gente está olhando para o quê? Para os canais, por onde Deus pode fazer chegar. Mas a gente precisa lembrar que o canal, agora eu vou filosofar entre o Nato e o Spencer. A gente precisa lembrar que o canal é só um canal. O canal é só a passagem. A água não é a torneira. Sim. Quantos estão entendendo? Eu, glória a Deus. A água não é a torneira, a água não é o cano. A água é só, ou melhor, o cano é só o lugar por onde a água passa. Estão comigo, amados? Amém. Amém. Então por isso eu e você precisamos corrigir a nossa motivação. Jó no capítulo 42, versículo 10. Jó estava rodeado de uns amigos da onça que ficavam endossando os problemas que ele estava vivendo, e ainda colocando ele contra Deus, dizendo que ele tinha que encarar Deus e trazer para perto para discutir as razões. E Deus manifestou a Jó que não estava satisfeito com aquilo. Eu também não ficaria, né? Só que Deus sinalizou a Jó que Jó orasse por eles. Eu não tenho tempo para entrar nisso aqui, porque também não é o cerne da minha mensagem. Que Jó orasse por ele. E a atitude, amados, de não valorizar o que está fora, de não se adequar ao que está fora, Isso. deu dentro disso tudo um coração alinhado a Jó, a ponto dele orar por aquelas pessoas que estavam pressionando ele, empurrando ele mais para baixo, que às vezes a gente está em dificuldade, e a quem a gente se expõe, às vezes a gente não sabe se expõe a pessoa errada. E você está em dificuldade, se expõe a pessoa errada, ela consegue Aí ela te mata. lhe deixar pior. Deus me livre. Mas Jó orou pelos seus, e a Bíblia diz que depois disso, Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia, Senhor. De forma que o segundo estágio da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. Amados, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Amém. Que essas coisas que eles viveram, passaram, foi para advertência nossa. Isso não está ali para compor a literatura bíblica. Está ali para sinalizar na minha e na sua vida que nós podemos sim manter uma postura de fé. Porque se aquilo que você está vendo não é a vontade perfeita de Deus para você, vai mudar. Amém. Agora nós precisamos estar crendo nisso. Eu creio. Diz que Deus restaurou a sorte. A sorte aqui fala sobre a história da pessoa, o destino da sua vida. O Salmo 126, que é um salmo que eu gosto, diz: quando Deus restaurou a sorte dos que estavam em Sião, eles ficaram como os que sonham. A sua boca se encheu de riso, o seu coração transbordou de alegria. Amém. Esse povo estava, se você olhar o contexto, eles estavam num quadro de escravidão há muito tempo. E ele diz que como foi que essa sorte foi restaurada? Como as águas do rio restauram o Negueb. Amém. Negueb é uma região do deserto lá do Oriente.
onde passa muito tempo sem chover. Mas quando as águas vêm naquele lugar e ela vem restaurando as torrentes do Negueb, onde tem uma semente escondida, onde tem uma semente enterrada, volta Aleluia. a frutificar. Glória a Deus. Obrigado, Pai. O que é que o Espírito está ministrando a mim e a sua vida? Eu sei que nem tudo está em ordem. Eu sei que tem sementes que você fez que está adormecida. Eu sei que, mas as águas que restauram o Negueb está passando hoje. Você ter essa postura, essa atitude de fé. Obrigado, Jesus. É desse jeito, Pai. Que isso? Eu recebo, papai. O Senhor é bom. Por isso que o texto foi, a gente precisa reter firmemente a confissão da nossa fé. Deus está forjando maturidade em mim e em você, amados. Para a gente saber que existem dificuldades, existem. Mas esse mesmo texto diz, aqueles que vão andando e chorando enquanto semeiam, voltarão alegremente, trazendo seus frutos, trazendo a sua colheita. Eu creio. Amém, Pai. Alinhando a atitude. Deus está ministrando a minha vida. Eu espero que esteja ministrando a sua também. Amém. Quanto mais a gente viver por aquilo que é natural, mais desânimo vai produzir. É verdade. Com certeza. Ah, o senhor quer que eu viva feito um lunático, indiferente às coisas do mundo? Não, nem Deus quer isso, nem eu quero, porque não existe esse tipo de vida. O que a gente quer, o que eu quero que Deus quer para mim e para a sua vida, é que a gente não permita que aquilo que é natural sufoque aquilo que é verdadeiro em nós. Glória a Deus. A ponto da gente ficar refém como o mundo é. É verdade. Deus me livre. Tô fora. Um dos meus textos preferidos que eu estou sempre citando, Salmo 37, versículo 19. Em tempos de É adversidade, verdade. não ficarão decepcionados. Em Amém. tempo de escassez, desfrutarão de fartura. Amém. A gente podia Pai. dizer só uma mensagem assim: venha para cá, sente no colo, que Deus é Pai. E tudo isso é. Mas Deus sabe, amados, que nós precisamos nos posicionar para que Ele possa agir. Amém. Verdade. Amém. Sempre a Bíblia vai dizer a mesma coisa e sempre eu vou dizer o que a Bíblia diz. A batalha pertence ao Senhor. Amém. Na verdade, todas as vezes que a gente sai desse lugar de confiança e desce para o natural, a gente começa a perder. É. É verdade. Mas quando a gente se mantém nessa postura de confiança, aí Deus assume. Eu falei outro dia aqui, 2 Crônicas 20, como um exército enorme veio contra Josafá. Eles não tinham condição de lutar contra aquilo ali. Não tinha condição nem de lutar, teria condição de vencer. Imagina. Hoje tem algo circundando a sua vida que é maior do que você? Do que eu, sim. Sim. Agora, a Bíblia diz que mesmo tendo coisas que são maiores do que eu, a Bíblia diz que tem algo habitando em mim que é maior do que qualquer coisa. Amém. Aí essa atitude, amados, de fé que precisa nortear a nossa vida. Amém. Amém, Senhor. Deixa eu lhe dizer pelo Espírito. Eu não estou dizendo que você vai sair desse culto aqui e nunca mais dúvida e desânimo vai chegar na sua mente. Não. Eu estou dizendo que quando isso acontecer, eu e você precisamos remeter ao que está no nosso coração. Amém. E entender que a Bíblia diz, não duvidar no coração. Isso. Como eu faço, pastor? Quando a dúvida chegar na mente, dê voz ao que está no coração. Amém. Escreva aí essa frase. Quando a dúvida chegar na mente, dê voz ao que está no coração. Amém. Amém. Já dou os gritos e já digo que não aceita. É exatamente isso. Porque isso é o bom combate da fé. Porque o diabo não tem fé, sabia? Fé é algo que Deus deu para nós. Amém. O diabo não tem fé. Então como é que o diabo sabe que a seta dele está funcionando na minha e na sua vida? Pela nossa reação. É. Como ele não é onisciente, ele não sabe o que a gente está pensando. Então deixa eu dizer, mesmo que aqui na sua alma você esteja... comece a dar uns gritos, como a Tati disse. A Maristela faz isso. Agora, se você ficasse um pouco mais perto da gente, você dizer, na verdade o pastor é tudo doido. Eu também. Bem doidinho. Só que a Bíblia diz que as coisas que são salvação para nós é loucura para o mundo. É verdade. É desse jeito que tem que ser. Gritando e... Oh, Porque quando as coisas estão... Amém. E aí a gente começa a dizer, não aceito, É isso aí. não é assim. É desse jeito. Não importa quem ouvir. Deu. A Bíblia diz diferente. Obrigado. E você está vendo que aquilo que é ruim já está tomando forma em você, ó. Está tomando forma, já está quase
Você já é quase aquilo já. Tá fechando o mato. Fechando. Sabe o casulo já está quase se fechando. Aí, e você, tá difícil, não vou conseguir, a conta, fulano, ciclano, e daqui a pouco vai, não! Isso aí, amém. A palavra de Deus é a verdade, já estava aqui, ó. A palavra de Deus é a verdade. Eu sou vencedor e mais que vencedor. Não tem dificuldade que eu não possa suportar. O maior habita em mim. Ele me conduz vitoriosamente. Aquilo vai perdendo tamanho e você vai voltando a ser quem você é em Deus. E é por isso que Jesus, quando queria que seus discípulos andassem sobre águas, quando queria que seus discípulos falassem com a tempestade, quando ele queria que eles agissem na fé que ele veio ensinar, ele começava a dizer, não temas, não temas, não temas. A gente precisa dar um grito com o nosso coração, maior do que o medo que está circundando a nossa mente. Isso aí, amém. Glória a Deus. Continuo fazendo, Pai. Ontem a gente estava ouvindo umas mensagens sobre, que as pessoas têm agonia de ouvir, principalmente os religiosos, sobre prosperidade em comum. E eu ouvi só uma coisa ou outra, porque eu estava consertando minha torneira, fazendo um monte de coisa ali, e mais a Maristela que estava ouvindo. E ele disse, sabe o que é prosperidade em comum, amados? É você fazer uma viagem pelo mar, entre uma cidade e outra, chegar no seu destino, porque prosperidade é uma boa viagem, então envolve sair, chegar, e em vez de ser num barco, ser na boca de um peixe. Você diz isso, ó, passou dessa porta, você diz isso ali para o mundo, as pessoas vão dizer, você é doido. Mas quando nós vamos para a Bíblia, o que Deus está dizendo com isso é que não há impossíveis para Deus. Sobre Abraão, a Bíblia diz que ele estava plenamente convicto, como está, Romanos 4,17 diz, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, um homem que já era velho, que não tinha filho. Ele, Deus, né, a continuidade do texto, é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu Abraão, né? O Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Quando eu estava lendo esse texto aqui, e ele diz assim, Deus, o Deus que dá vida aos mortos. Ah, pastor, isso aí quer dizer que Deus pode ressuscitar um morto também. Sim. Mas não é só isso. Sim. Quando ele diz o Deus que dá vida aos mortos, está dizendo o Deus que pode reverter qualquer quadro já sentenciado. Amém. O que é a morte? É um quadro já sentenciado. Amém. E Deus mostrou isso em Cristo, onde as pessoas estavam debaixo do último nível de desespero, que é ver a irreversão da morte, porque a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele chegou na casa de Jairo, e as pessoas disseram, não incomode mais o Senhor porque ela já morreu. E parafraseando Jesus, ele disse assim, vocês entendem de morte, mas eu entendo de vida. Foi assim que ele disse, não, ele disse assim, ela não morreu, ela só dorme. Todos sabiam que ela já tinha morrido. Mas o que ele estava dizendo ali aqui, aquilo que é limitação para vocês, aquilo que é prego batido e ponta virada, para mim, que sou Deus, é completamente reversível. Amém. Eu creio desse jeito. E o que eu preciso, pastor? Amém. Jejuar, dar 800 milhões de ofertas. Não! Não. Você precisa manter a atitude de fé. Amém. Você precisa manter o bom ânimo. Porque a única obstinação de Deus é que a gente creia. Cristo. Às vezes a gente fica pensando, eu acho que Deus queria que eu orasse 24 horas por dia, ou que eu fizesse 21 dias de jejum. Não, amados, tudo isso é bom e vai lhe tornar mais espiritual. Mas a principal coisa que Deus quer é que a gente creia. Amém. Aleluia. Que a gente creia. Aleluia. É desse jeito, Pai. E crer, amados, é produto da exposição à palavra. Não importa no estágio que você está agora. Deixa eu dizer a você, o crente, o apóstolo, o discípulo mais saliente do grupo de Jesus ali daqueles 12, foi o primeiro a bater pino. Sabe, aquele que não podia ver, não pode deixar que eu faça, eu sou o primeiro. Corta a orelha. Se vier eu corto a orelha. Simples assim. E ele estava assim, ó, virado. Simples assim. É o Pedrão. Virado em 2 de 10, quando Jesus estava às vésperas de ser, às portas de ser crucificado, ele disse, olha, eu vou para Jerusalém, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele disse, não, Senhor, eu mesmo não vou deixar.
De modo algum. Eu pergunto, isso que Pedro disse era só produto da imaturidade dele? Não, era o desejo mais profundo do coração dele. Ele só não sabia que ele não tinha condição para aquilo. E ele disse assim, eu vou contigo até na morte. Aí Jesus, parafraseando Jesus, agora você foi longe demais. Não sabe de nada você. Deixa eu dizer a você que hoje mesmo você vai me negar 3 vezes? Jamais! Euzinho aqui, parafraseando Pedro. E aconteceu. Quando aconteceu isso, amados? Pedro assumiu por conta e risco que ele não fazia mais parte. Pedro assumiu que ele tinha sido cortado. Para essa Copa eu não vou. O treinador me cortou. Eu já falei outro dia aqui sobre as caixas de trabalho. Quando Jesus diz, vem e segue-me, é porque Pedro, André, que eram irmãos, já tinham sido reprovados naquele viés, né? Naquele ofício de mestre da lei. E Jesus, como o Rabi diz, vem e segue, como quem estava dizendo, eu estou lhe dando mais uma chance. Só que quando Pedro negou e Jesus morreu, o que é que ele fez? Ele voltou a pescar. O que é que isso tem a ver com hoje? Ficou natural aí. Eu sei que nós já demos passos atrás. Eu sei que a gente já voltou atrás de coisas que a gente propôs. A gente até já negou algumas coisas que a gente disse, eu vou em frente. Isso não é mais para mim, tipo assim, né? Senão eu estou reprovado. E o que a Bíblia mostra é que Jesus veio, apareceu a Pedro e restaurou Pedro. Restaurou Pedro. E depois a gente vê, amados, o mesmo Pedro que disse ali, não, nem sei quem é, chegou até a praguejar. Veio se levantar com ousadia e pregar, e numa pregação só, 3.000 pessoas se converteram. A gente vê ele em Atos 12, ser preso para morrer no outro dia. E não estava mais dizendo, não sei quem é, não conheço, ele estava dizendo, vou dormir. Eu fico pensando como é que o cara dorme sabendo que vai morrer no outro dia. Tem que estar focado na atitude em algo superior, em algo maior. Tem que morrer descansado. É verdade. Já que eu vou morrer descansado. Aí você sabe da história, não tenho tempo para falar sobre isso. Diferente, é Deus verdade. interviu, ele pensava que estava sonhando, estava guardado por uma escolta de 16 soldados. Amém. Mas um anjo foi lá, acordou ele, mandou ele calçar os sapatos, os grilhões saíram dos seus pés, o portão se abriu automaticamente. Só quando ele já estava lá fora, ele disse, pá, não estou sonhando. Ó, João disse, pá, não estou sonhando. Glória a Deus. Controle remoto, pá, funcionou. Controle remoto do céu. Primeiro portão automático registrado na Bíblia. E depois ele percebeu, não estou... O que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje, irmãos? Pedro estava para si mesmo fora, reprovado. E quando Jesus apareceu ali na praia, ele disse, Pedro, você me ama, você sabe da história, por 3 vezes ele falou aquilo, que ele constrangeu a Pedro. Mas por 3 vezes ele disse, apacenta minhas ovelhas. O que ele estava dizendo é, essa consciência de desânimo, de desistência, de reprovação, está na sua cabeça. Toma. Eu continuo pensando a mesma coisa sobre você. Aleluia. A única coisa que pode comprometer o que eu penso sobre você é se a sua atitude não estiver alinhada com o meu pensamento. Vou dizer de novo, a única coisa que pode comprometer o que Deus pensa sobre nós é se a nossa atitude estiver desalinhada com o que Ele pensa. Deus pensando em Pedro como pescador de almas e Pedro voltou para o barco. Por isso que a minha mensagem é alinhando a atitude. Alinhando o meu posicionamento. Alinhando a quê? Ao que Deus pensa. Amém. O que Deus pensa? Eu sei que pensamentos tem. A maioria de nós aqui, amados, vou dizer, a gente ainda não sabe, e eu falo de mim também, principalmente talvez, a gente ainda não sabe o que a gente pode em Deus. Porque a maioria das nossas ações ainda estão baseadas naquilo que foi formado em nós em função das circunstâncias. Alô? Quem está entendendo? Sim. Boa, amado. Glória a Deus, eu estou entendendo. Deus é muito bom. Eu vou encerrar com um texto do Antigo Testamento. Eu acho que é a primeira vez que a Bíblia ilustra o problema como montanha.
que é lá em Zacarias. O povo de Israel está ainda naquele quadro de subordinação a outros reinos. E tem um rei chamado Zorobabel, que está diante da proposta de reconstruir o templo, só que num ambiente de guerra, num ambiente de ameaça, num ambiente de dificuldade, onde o ânimo facilmente é comprometido. Quando é que o nosso ânimo é facilmente comprometido? Quando tudo que a gente olha em volta parece ser maior do que nós. E o texto diz assim, ó, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência. Por que a gente se sente tão fraco? Porque a gente pensa que é a gente que vai fazer. O que a gente vai fazer com os recursos que a gente tem. Isso é uma evidência de que a gente está se desligando da fonte. Quanto mais eu olho para o que eu posso, o que eu tenho em mim mesmo, mais denuncia que eu estou me tornando uma pessoa natural. E ele disse, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O texto continua dizendo, quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. Vamos contextualizar, como diz meu amigo Getúlio. Quem você pensa que é? Dívida grande. Quem você pensa que é? Falta de emprego grande. Quem você pensa que é? Pandemia, realidade política, seja lá o que for. Sim. Quem você pensa que é, versículo 7, majestosa montanha, diante de Zorobabel? Quem você pensa que é, grande problema, diante do Roger? Diante da Marisa? Quem você pensa que é, grande dificuldade de trabalho, diante do Alexandre? Amém. Diante do Fábio? Quem você pensa que é, marido descrente, dificuldade, Glória a Deus. diante da Inajara? Amém. Glória a Deus. Diante do Luiz, diante da Priscila, quem você pensa que são problemas? Amém. É desse jeito. Nenhum. Com certeza. Você se tornará uma planície. Aleluia. Você sabe o que é uma montanha se tornar uma planície? É aquilo deixar de existir. Amém. Ou não representar para você mais nenhum tipo de obstáculo. Receba. Nem por força, nem por violência, Amém. mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem coisas que Deus está só esperando que a gente solte para Ele pegar. Amém. E a gente já tem ameaça, né? Oi? A gente já tem ameaça. Aí quando Deus vai pegar, a gente retoma. Acontece demais, e é por isso que Pedro diz assim, lançando sobre ele. Não diz. Sabe que lançar Eu é... já lancei tudo. Lançar é jogar de longe, porque às vezes a gente vai Não entregar. pego mais, Senhor. Amém. Senhor, a minha preocupação eu lhe entrego aqui, mas amanhã é segunda. Só pego coisa boa. Senhor, as minhas preocupações eu lhe entrego mais. Meu salário é tão pouco, as corridas diminuiu, né? Olha. É isso, né, gente? Quem é você? Aleluia! Diante de quem nós somos nele. Quem é você, problema? Quem é você, falta? Ei, você está debaixo de uma inspiração para rompimento. E eu quero dizer, entre nisso, porque se você não entrar, eu vou lhe puxar. Porque nós não vamos ficar de fora. Nós não vamos ficar de fora. Nós vamos ser aquele para quem o mundo olha e diz, vale a pena. É desse jeito. Estou dentro. Eu não estou desenhando do seu problema. Eu não estou dizendo que ele não existe. Eu estou dizendo que há algo maior. Amém. E o que nós precisamos inicialmente não é arrancar o cabelo os cabelos da cabeça, nem muito menos sair atrás de empréstimo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar a nossa atitude. Amém. Já chegou. Porque Deus está esperando só isso. Já deu tudo Sabe, mas certo. Deus ele não é injusto. Aleluia. E Ele não pode negar a si mesmo. Obrigado, E Deus Pai. tem tudo que eu e você precisamos. Bom, Tudo. Pai. Só que Ele está esperando só a nossa postura. Bom, Pai. Ele não está dizendo assim, conquiste isso, porque mais assim, olha o que o diabo diz muitas vezes. A gente não está conseguindo lidar nem com as nossas próprias limitações e o sistema diz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei o quê. Só que a gente não está podendo, amado. A gente não está conseguindo andar com os próprios pés. Lembra aquele homem que chegou com um filho endemoniado que se jogava no fogo, era uma coisa triste. Não, Senhor. Era uma coisa triste. E ele disse, olha, Jesus, eu trouxe para os seus
Apóstolos não puderam. Se o senhor puder, me ajude. Aí Jesus remedou ele. Ele disse, se pode, me ajude. Jesus remedou ele, se pode. Quando a gente era pequeno, esse negócio de remedar, eu ficava endemoniado. Ai, eu odiava. Tu também? Eu odiava. E dizia uma coisa, a pessoa dizia a mesma coisa. Irmãos mais velhos me detonavam. Tirava. Só que Jesus fez isso, né? O cara disse, Senhor, se podes, me ajude. Ele disse, se podes? Ele está dizendo, você está transferindo para mim? Você acha que a questão, olha aqui, se liga comigo. Você acha que o problema está se mantendo é por falta de poder? Coitados, né? É por falta de fé. Não. É mesmo, pura fé mesmo. Ele disse, é por falta de fé. Estou parafraseando, porque na verdade o que ele diz assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Amém, eu creio. Só que ele estava falando com um homem que estava debilitado. Posso estar. Que estava lidando com a repetição daquilo, e as repetições elas querem dizer assim, ó, nunca vai mudar. E aquele homem foi honesto e disse, Senhor, até creio, mas não é suficiente. Ele disse, ajuda-me na minha pequena fé. E o que Jesus estava querendo era eu quero isso, eu quero essa postura. Não é uma postura de eu não posso, eu não sei o que, é uma postura de ir no lugar certo, com a atitude certa. Amém. É desse O que jeito. Jesus estava dizendo, o problema não é poder, ó. Tem poder suficiente. Eu só preciso que você creia. Eita! Glória a Deus. Desse Eu jeito. preciso que você creia. Amém. Obrigado, Deus Pai. precisa que eu creia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sabe como é que a gente não consegue calar as vozes do mundo, mas a gente consegue fazer a voz de Deus falar mais alto. Amém. Amém. Não é ficando diante da palavra uma vez, mas na vida, e passar o resto da vida diante daquele que lhe afronta. É. Não tenha medo disso. Você pode morrer de amor por Deus, Mas, como eu também tenho, e você, eu sei que você tem. Mas é aquilo que a gente expõe que vai gerar É isso resultado aí. em nós. amém. É bem isso. É o que eu falo. Tá aqui, comigo? obrigado, Pai. Eu creio, Senhor. Mantendo uma atitude Obrigado, Pai, por essa palavra cada alinhada. vez mais alinhada para a minha vida. Amém? Obrigado, Era Pai. isso. Oh, meu Deus. Só coisa linda. Era isso.